Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Estúdio Rua 5, meu nome é Ariel Mestre Daniel e nessa aula a gente vai conversar sobre psicologia experimental e música. Eu fui convidado pela professora Ângela Maria Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da FMG, a ministrar uma aula sobre memória implícita e execução musical. E eu acho que para essa aula ficar legal, para ela ficar bem completa, bem interessante, a gente precisa definir antes da aula alguns conceitos, algumas ideias, e é o que eu vou fazer nesse vídeo e no próximo. São dois vídeos em que eu não vou te dar uma formação em psicologia experimental, não vou te dar uma formação em música, mas eu vou trazer conceitos importantes, ideias importantes para você ir pensando e refletindo aí até o dia da aula, para a gente poder ter uma experiência ainda mais completa, ainda mais interessante, para não ficar uma aula chata definindo coisas, sim uma aula interessante, dinâmica. Então é importante de ter em mente algumas ideias que eu vou trazer. Então o objetivo dessa aula e da próxima é justamente trazer essas ideias, trazer conceitos, mostrar as coisas. Então não são aulas que tem um monte de coisa encadeada da primeira parte, segunda, terceira, quarta. Não é uma sequência, são várias ideias. A gente vai trazer numa mesa, como se a gente espalhasse numa mesa várias ideias. Ó, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro, e tudo é importante para a aula que a gente vai ter lá na terça-feira, correto? Então vamos lá, vou preparar uma apresentação do PowerPoint aqui pra gente. O negócio tá muito chique, tá? Tá muito chique hoje, temos até um slide aqui preparado. Então, hoje nossa conversa é sobre comportamento, música e memória implícita. Essa é a ideia aqui, nós vamos trazer esses três elementos aqui, tá? A primeira coisa importante que a gente tem a dizer é falar um pouco sobre mim. Eu não vou falar sobre mim no sentido de, eu nasci em tal dia, eu fiz tal curso. Não, eu vou falar sobre de onde eu venho enquanto psicólogo. Eu sou bacharel em psicologia e em música popular também. E eu venho da psicologia experimental. E a psicologia experimental, nela, as teorias, construtos, conceitos, etc., tudo vem dos resultados, vem de dados experimentais e não da lógica. Na filosofia e outras áreas que, enfim, que bebem lá na filosofia, que dependem da filosofia, muitas vezes a lógica é que é o grande mote, o grande elemento de construção de conceitos, ideias, né? Eu sei disso, eu escrevi um livro sobre ética, chamado A Doutrina da Inteligência e da Bondade. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser comprar em PDF. Então eu sei como é, eu sei o quanto que as palavras ali são importantes, porque cada palavra ela está definindo um conceito e tal. Aqui pra gente, o nome que a gente dá para os dados não importa, de verdade não importa mesmo, importa o dado em si. Então não importa se o nome do dado é XYZ, ABC, isso não interessa muito, interessa o que aquele dado está medindo, o que ele representa, o que ele, enfim, o que aquilo ali está trazendo de informação pra gente. Então a nossa ciência é toda fundamentada em dados, e as conclusões que a gente toma são, portanto, sempre limitadas pelos dados e pelas medidas que a gente faz. Assim, para dizer que algo não existe, a gente precisa demonstrar experimentalmente que não existe. A gente está sempre fazendo experimento. Quer ver um exemplo? As mulheres têm melhor desempenho em influência verbal e os homens em rotação mental. Logo, a gente pode dizer que as meninas são piores em rotação mental, certo? Porque se mulher tem um desempenho pior em rotação mental, então a menina se torna mulher, então a menina que é ligada à mulher, portanto, logo ela vai ter um desempenho menor, porque os homens... Não, errado, a gente tem que testar. Tem que fazer um teste com a mulher, com a menina, com o menino e com o homem. São 4 testes, são 4 grupos que estão sendo avaliados. Porque aí a gente vai saber se esse antagonismo se mantém ou não. Porque ainda que exista um antagonismo lógico, ou seja, homem, mulher. Então nem é questão do gênero, eu estou falando só da palavra, da ideia. Homem, mulher. Menino, menina, senhor, senhora, ou seja, tem um antagonismo lógico ali. Só que esse antagonismo lógico, ele só vai existir do ponto de vista da psicologia experimental se a gente fizer o teste com homem, com menino, com senhor, com senhora, com todo mundo e comparar o resultado. Foi o que essas autoras fizeram. Elas fizeram exatamente isso. Olha o que elas encontraram aqui, ó. Esse asterisco mostra que foi uma diferença que a gente pode considerar, ó. Então vamos marcar essas 3 diferenças aqui, ó. Aqui são meninos, meninas, homens e mulheres, tá? Minha letra horrível. E aqui, ó, fluência verbal. Nota que as mulheres tiveram, ponto 0,24. Nota que os homens tiveram, menos 0,25. Essa diferença é significativa? Sim. Então as mulheres têm uma fluência verbal maior do que homens. E as meninas, vamos ver aqui embaixo? Vamos ver do outro lado? Meninas, ó, nota que as meninas tiveram 0,29. Nota que os meninos tiveram menos 0,31. Essa diferença, ela é importante? Ela é verdadeira. Então, as meninas e as mulheres
elas apresentam maior fluência verbal do que os meninos e do que os homens, respectivamente. Ótimo, fiz o teste nos 4. Elas fizeram, na verdade. Em relação à rotação mental, uma habilidade visoespacial, vamos ver. Aqui, ó, há uma diferença significativa. Mulheres, nota menos 0,39. Homens, nota 0,39. Então, essa diferença em que os homens mostraram um resultado mais de maior acuidade do que as mulheres. Ou seja, os homens são melhores em rotação mental do que as mulheres, segundo esse experimento aqui. E os meninos? Será que por consequência... Não, vamos ver a nota dos meninos, ó. Os meninos tiraram 0,7. 0,07. As meninas, menos 0,07. Você vê que é a mesma ideia, né? Tá espelhado do mesmo jeito. Um é mais positivo, o outro é menos negativo. Parece um módulo aqui. Só que essa diferença não é uma diferença estatisticamente significativa. Então, a gente pode dizer que os homens têm um desempenho melhor que o das mulheres em rotação mental, mas os meninos não têm um desempenho melhor que as meninas em rotação mental. E como é que eu sei disso? Porque eu testei todo mundo, eu não, as autoras, né? Elas fizeram teste para todo lado, elas têm aí vários valores. E olha só quantas outras medidas elas têm. Quer dizer que porque os homens têm um desempenho melhor em rotação mental, quer dizer que todas as habilidades visoespaciais do homem são melhores que o da mulher? Não, não é o que o dado está mostrando, não. Está mostrando que não houve diferença. Você vê, fez 3 avaliações visoespaciais, em uma delas deu diferença, ou seja, não posso dizer que em geral, em linhas gerais, via de regra, meninos e homens são melhores em habilidades espaciais do que mulheres e meninas, porque, segundo esse experimento aqui, esse estudo, não posso afirmar isso com essa certeza toda, por causa dos resultados que estão aqui na minha frente. Então a gente começa a construir hipóteses e teorias e tudo mais a partir dos dados, do que o dado mostra, e não a partir do que a lógica aponta. Se a lógica e o dado apontam para o mesmo lugar, bem, se não aponta, a gente sempre prioriza os dados, são sempre importantes. Vamos trazer um outro exemplo aqui, de uma pesquisa que, não vamos dizer que fui eu que fiz não, senão a minha orientadora vai ficar brava, mas é uma pesquisa em que as pessoas ouviam músicas e associavam a cores e respondiam perguntas sobre a música. Então, escolher a cor, qual é a intensidade que ela percebeu dessa música, qual o principal tipo de emoção que está nessa música, o quanto a letra ajudou a entender a música e por aí vai. Então, a gente mandou esse formulário para algumas pessoas, as pessoas responderam, mandaram, a gente quantificou essas respostas, tá? O que a gente encontrou? Encontrou que em alguns casos, pessoas que tinham sinais leves de depressão, muito leve, eles preferiram alguns trechos de letra. Olha só, foi se aventurar, agora ficou só, ai que dó, é uma diferença significativa. Ou seja, as pessoas que tinham sinais leves de depressão acharam essa parte da letra muito importante para entender a música, enquanto os outros, os que não tinham, não. Eu tô aqui festando e você na pior, ai que dó, ai que dó. Ó, então aqui, ó. Significativo de novo. Então, quer dizer, as pessoas que tinham um sinal levinho de depressão, elas acharam que esse trecho da letra é importante para entender a música do que as pessoas que não tinham nada de depressão. E olha só, as outras letras sem resultado, tá? Não tem nada, não houve diferença. Aqui de novo, está morando do lado esquerdo do peito e o cara aqui não queria mais amar. Silvano Salles, eu canto mal, o Silvano Salles consegue cantar pior do que eu, né? Sabonete Motel, Tyrone, agora se olha no espelho e fale pra você mesmo, tô solteiro. Então olha só, existiram momentos aqui em que as pessoas que tinham sinais leves de depressão, elas marcaram trechos da letra mais importantes do que as pessoas que não tinham sinal de depressão, eles fizeram a mesma avaliação. Aí a gente começa a pensar, tá, legal, o que existe em comum entre esses trechos aqui, tá? Isso aqui, ó. O que a gente tem em comum entre esses 4 que pode ser associado a um quadro depressivo? Deixa eu pegar aqui e desenhar, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa história ai que dó, expressão indicador, ai que dó, eu tô festando e você na pior. Sabe, tem várias ideias aqui, mas são argumentos um pouco fracos, porque eu perguntei pra pessoa o que ela achou de interessante nessa letra. Não, ela só marcou a letra, então tem uma indicação de que ali, enfim, existe uma diferença estatística. Mas eu não posso ir muito além de dizer que existe uma diferença. Por quê? Por mais que exista uma relação lógica ali, se eu não testei essa relação, eu não posso afirmar que ela existe. Olha só, outros resultados aqui, ó. As pessoas que tinham algum sinal, né, de rebaixamento de humor e tudo mais, elas preferiram cor cinza. Aqui, ó. A cor cinza foi a delas e amarelo dos controles.
Existem estudos que mostram essa associação entre emoções negativas e cor cinza e emoções positivas e cor amarela. E aqui outras variáveis em que algumas delas a gente encontra diferenças significativas, né? Por exemplo, em várias aqui, né? Em saturação da cor, intensidade emocional e tal. E aí, como é que a gente reúne todo isso conceitualmente? Dessa forma aqui, ó. Tem um quadro que estava sendo avaliado, vamos supor, entre muitas aspas, tá? De depressão leve, muitas aspas. E o que a gente tem? Tem que a intensidade da música, segundo a estatística aqui, ó, a intensidade indicada, cadê ela aqui na minha canetinha aqui, ó, vale a intensidade emocional aqui, ó, ela estava bastante implicada nisso. Por quê? Tem um grau de significância estatística muito alto. Aqui, ó, é um dado estatístico que é muito forte, ou seja, estatisticamente essa relação existe de montão, não tenha dúvida. A questão da cor, nem tanto. A questão da cor já não é tão forte assim, né? A gente vê aqui que a saturação da cor, por exemplo, ela não tem tanta força estatística quanto a intensidade da música, são variáveis que vieram desse estudo. Aquela parte do texto que eu falei, desilusão no texto da letra, é questionável, a gente não pode dizer que está apontando para aquilo ali. E a familiaridade ao repertório, né, que os participantes indicaram, não é nem significativo aqui, ó, não tem relação, ou seja, não tem relação com isso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um construto, né, que é esse traço aqui do meio, que é não observável diretamente, no nosso caso ali a depressão, entre muitas aspas. E a gente tem várias medidas. Que medidas foram essas? As pessoas responderam. Essa letra é importante, dá nota de 0 a 10. A intensidade da música, 0 a 10. Familiaridade, você tem costume de ouvir essas músicas? 0 a 10. Saturação de cor, 1 a 12. Por aí vai. Então a gente tem medidas que podem ser empregados métodos estatísticos, e o método estatístico é que vai mostrar pra gente a proximidade que essas medidas estão do que a gente está tentando observar. Então, o que a gente observa é isso aqui, ó, isso que a gente observa. Esse observa. Esse aqui não, esse daqui é o chamado construto. Então, a ideia da psicologia experimental é que os construtos, eles não são fundamentados em observações pontuais e coisas de lógica. E eu vi um caso e no meu consultório vieram 3 pacientes e me contaram. Não é assim. Isso é com método estatístico. Então, a gente usa métodos estatísticos e, enfim. É assim que a gente obtém os dados e a partir dos dados a gente fala, olha, realmente a partir da análise estatística, existem um monte de análise estatística, é que a gente pode dizer que, olha, realmente tem alguma coisa aí, tá? Vamos seguindo aqui com mais exemplos, aqui já entrando mais a fundo ainda na história da psicologia e da música. Esse estudo aqui é um estudo lá da Coreia, em que eles, se eu não me engano, foram 584 crianças. É dessa ordem de grandeza, de magnitude, o tanto de gente que participou. Em 3 grupos, tá? As crianças foram divididas em 3 grupos. No primeiro dia, eles fizeram um teste de criatividade, chamado TCT-DP. E simplesmente isso. Crianças, hoje, tarefa. O tio psicólogo que trouxe aqui uns negócios pra você. Vamos fazer uns testes aqui, vem cá, vamos brincar comigo. Aí deram pras crianças. Todas elas fizeram um teste TCT-DP, que é um teste de criatividade. Beleza, criança, obrigado. Uma semana depois eles voltaram. Ei, crianças, o psicólogo voltou, só que agora nós vamos dividir vocês em 3 grupinhos. Você vai pra salinha 1, você vai pra salinha 2, você vai pra salinha 3. 3 grupos, tá? Num grupo, as crianças fizeram de novo esse teste de criatividade, TCT-DP, em silêncio, simplesmente fizeram o teste. Na outra sala, as crianças faziam ouvindo a música que os autores chamaram de uma música positiva e no outro uma música negativa, tá? E as crianças no final do teste responderam, além desse teste, né, um questionário de 2 perguntas. Você achou essa música que você ouviu mais triste, mais alegre, mais energia, assim? Ou uma coisa mais para baixo, mais desanimada, assim? Né? Que é o que eles chamam de positivo e negativo. E o controle também. O controle não ouviu música nenhuma, falou, não ouvi nada. Da mesma forma, essa música, ela é uma música muito intensa, você sentiu ela muito intensa ou é uma coisa que você nem notou que ela estava lá? E aí isso deram um resultado. Ó. No primeiro dia, diferença 0 entre os grupos, não havia nenhuma diferença. No segundo dia, as crianças que ouviram a chamada música positiva marcaram que a música era mais alegre, e as que ouviram a música que chamou de música negativa marcaram que ela era menos alegre, era mais devagar, era mais tristinha, mais melancólica, sei lá. Em relação à intensidade, os dois marcaram a alta intensidade em relação ao controle. E esses dados são diferentes, ou seja, eu posso dizer que, de fato, as pessoas que responderam essa pesquisa, elas perceberam
essa música como positiva, como negativa, como intensa. Mais do que isso, a nota que elas tiraram no teste de criatividade foi maior, ó, isso aqui é significativo, tá? Então, quer dizer, tanto quem ouviu a música positiva quanto a música negativa teve um desempenho melhor no teste de criatividade do que quem não ouviu música nenhuma. Ou seja, a gente pode concluir que elas terem ouvido essa música enquanto realizavam essa tarefa melhorou o desempenho delas, levou um desempenho de maior sucesso, por assim dizer, numa avaliação de criatividade. Aqui é um exemplo de uma das partes do teste em que o experimentador ele dá para a criança essa folhinha com esses rabiscos aqui e fala, cara, desenha aí. E a criança desenha. Então, dependendo, tem que eles vão desenhar coisas mais simples, eles vão desenhar coisas mais sofisticadas. Perdão. E aí, a partir do desenho, as pessoas, os experimentadores, psicólogos, conseguem dizer sobre o nível de criatividade das pessoas. E aí a pessoa pode dizer, mas Ari, mas quem disse que isso avalia a criatividade? Isso é outra questão. Isso não é nenhuma questão aqui. A gente não está avaliando a eficácia e a validade desse teste. A gente está avaliando o desempenho de grupos de pessoas respondendo a esse teste. Tá? E o que é mais interessante, quando a gente trabalha ainda com esses dados quantitativos, já que está quantificando tudo, é que é possível levar isso adiante para níveis de análise mais sofisticados, como nesse caso aqui, uma análise de mediação estatística, né? De mediação estatística, ou seja, tem aqui vamos aqui a nota, né, do teste do quem tem a música positiva e versus controle, e aqui a nota, né, que é o dia 1 e aqui é o dia 2. Essa é a ideia, né? É um incremento. Então, foi observado pelo dado que houve um incremento, olha, aqui, ó, tava aqui no nível que a nota aqui desse grupo aqui mais ou menos 19 e depois ela passou aqui em cima para 24, ou seja, teve mais 5 aqui, né? Teve um incremento nisso aqui. Estatisticamente, esse incremento está aqui, ó, dessa variável independente a variável dependente. E aí, ele estima, utilizando um método mais sofisticado estatístico, um método de mediação estatística, ele estima qual que foi a influência dessa variável de intensidade e de valência. Lembra que as crianças, lá no início, elas preenchiam uma escala, falando, essa música para você foi mais animadora, mais energética, mais alegrinha, assim, ou foi uma música mais para baixo, mais desanimadora, etc. Isso é a valência. Essa música foi intensa, você sentiu ela assim, nossa, essa música tá me emocionando aqui, ou então, não, essa música nada é a mesma coisa, eu não senti nada ouvindo isso, que é a intensidade. Então, qual desses dois mediadores, duas respostas foi aquela que está mais associada a esse incremento? Olha o que eles encontraram. Que simplesmente ouvir a música, né, teve um valor aqui de regressão, né, esse B aqui, esse beta aqui de regressão, considerável, por assim dizer. Mas esse caminho aqui, ó, ele foi mais significativo, porque ele tem um coeficiente maior, um beta maior, né, 4,85. Quer dizer, a intensidade, esse arousal aqui é a intensidade, né? A excitação, por aí vai assim. A intensidade da música que as crianças perceberam justificou um pouco mais o incremento na nota delas do que a valência. A mesma coisa aconteceu aqui para quem ouviu a música nem tão positiva, mas nem tão forte. Mas então o que acontece? Especialmente para as crianças que ouviram a música que ele chamou de música positiva, a intensidade dessa música teve um impacto no resultado de criatividade. Logo eu posso até começar a supor que a criatividade pode ser estimulada por uma música positiva de alta intensidade. Mas você vê que eu não posso concluir. A minha conclusão já é uma hipótese seguinte. Você vê, eu não posso dizer, viu, gente? Então anota aí, a criatividade, ela é influenciada por música. Eu não posso falar isso desses dados. Eu posso dizer que a partir desse aqui me permite levantar uma nova hipótese, uma outra hipótese que eu não podia responder antes de fazer o teste. Então, essa é um pouco a lógica desse tipo de ciência, esse tipo de conversa. Então agora a gente vai falar de um outro assunto diferente. Como eu falei, a gente vai passar por vários assuntos, que são as interações entre a música e o corpo. Na literatura é muito comum a gente encontrar as pessoas falando em estudos sobre o corpo, né? Sobre
a música enquanto algo que organiza o movimento e áreas motoras, área cerebral motora, enfim, aquela coisa toda. E vamos falar um pouco de música e corpo aqui, vamos falar um pouco da música de uma forma um pouco mais abrangente do que simplesmente a área motora. Tá? Eu trouxe alguns exemplos que eu peguei no YouTube, vou deixar o link do YouTube para quem quiser ver esses vídeos na íntegra. Tá? Vamos começar com o grande Zoltan Chaney, né, tocando bateria aqui, vamos ver como é que ele faz a sua performance. Interessante, né? Vou até aparecer aqui na tela para comentar um pouquinho. É bem legal, eu gosto muito, acho muito legal, assim, eu identifico muito com esse tipo de estética. Mas olha que interessante, eu poderia fazer esse show tocando só o mínimo movimento para tocar o prato ali, tocar o tambor, assim, sem fazer tanta movimentação? Poderia. Seria a mesma coisa? Definitivamente não. Definitivamente não. Não seria a mesma coisa. Do ponto de vista da música, não seria mesmo. Então, do ponto de vista da neurociência, colocar um eletrodo para registrar o pensamento dele, coitados, os eletrofisiologistas iam ter um choque, porque tá usando braço, perna, costas, pé, mão, cabelo, tá usando tudo. Né? Não tá simplesmente a área motora do dedo, não, tá indo tudo aí, né? Para esse ente não observável nesse construto, por exemplo, dizer que é a música. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque é interessante a gente pensar que a música é mais do que simplesmente notas organizadas. Notas musicais que têm alturas, que seguem série harmônica, que são ritmos agradáveis. É importante a gente ir além disso. Além das questões da música enquanto algo que se ouve, mas algo que se vivencia visualmente, com o corpo, com a mente, com o pensamento. A música não é simplesmente um áudio, não é simplesmente uma coisa que a gente ouve, né? Esse tipo de repertório, esse tipo de show, esse tipo de gênero musical precisa desse tipo de performance. Não precisa ir tão longe quanto ele, mas precisa disso. Porque faz parte disso, é parte desse idioma musical, é parte desse gênero, é parte dessa estética musical, dessa estética artística, isso. É um exibicionismo, é espontâneo, é irreverente mesmo, é convencido, é espalhafatoso, é espaçoso, é tudo isso tudo faz parte desse universo musical. Poderia entrar nessa banda um baterista que toca mais quietinho assim e mantendo a mesma ideia? Pode. Essa que é o lance interessante da música. Não é obrigatório. Então é interessante você entender que na música as coisas não são obrigatórias. Não é obrigatório fazer isso. Mas pode-se fazer isso. É bem interessante. Vamos ver um outro exemplo aqui? Aí você, olha que interessante. Luiz Mariucci tocando, é grande Luiz Mariucci. Cara, é incrível. Olha só, tá tocando um metal, power metal aqui. É um estilo que poderia tocar balançando o cabelo e fazendo coisas? Pode. Não estaria errado. Mas ele, olha como é que ele tá. Tá quietinho, tocando todas as notas, bonitinho, concentrado ali no baixo, tocando assim, diferente dos Zoltan Chaney, que a gente pulando, chutando prato mas você repara como é que soa bem, o que tem em comum entre os dois, né? O que tem em comum? É que os dois estão tocando o que a música precisa que seja tocado. Eles têm a precisão ótima, afinação ótima, timbre ótimo, ou seja, as notas musicais, elas estão ali perfeitas, perfeita. A performance dele, perfeita, você vê que ele não fica procurando no instrumento onde é que tá a nota. O dedo dele vai direto onde está a nota que precisa tocar na hora que precisa tocar. Ele não erra a nota aqui. A mesma coisa a gente observa com o Zoltan Chaney tocando. A gente coloca ele para tocar aqui, você vê que ele não tá errando as notas. As notas estão certinhas, ó.
Vou colocar mais pra frente aqui, ó. Tampa. Perfeito, tá? Tá lá As notas estão no lugar certo. E isso vem desse aprendizado motor, do aprendizado musical. A nota tá no lugar certinho, ela não tá fora de onde ela deveria estar. Tá? Essa é a questão interessante aqui. Vamos seguir com alguns outros exemplos aqui. Aqui um rapaz operando uma console de iluminação, a grande MA3, né? Olha que interessante essa relação do corpo, né? Dos dedos, do corpo, da mente e da música. E aí, pessoal, ele tá interagindo com a música ou não tá? Eu acho que tá. Ele tá tendo uma interação musical com a música? Tá, mas, poxa, mas ele não tá mexendo nem no timbre, nem na letra, nem... Não, mas ele tá interagindo com a música a partir de uma experiência visual. Eu te pergunto, se você fosse empresário de uma banda, e aí você pode optar por fazer esse show com uma iluminação assim, ou um show que vai acender uma lâmpada comum dessas de LED mesmo, só pra ver o rosto de cada um, vai ficar todo mundo sentado em cadeirinha assim. Eu acho que a maioria das pessoas fala, cara, vamos colocar uma luz dessa. Por que você vai colocar uma luz dessa? O que luz tem a ver com música? A luz não vai interferir na nota musical, a luz não vai interferir no timbre, não vai interferir em nada. Não, mas a música, ela tá além das notas musicais. É importante ter isso em mente. Tá? Você vê um exemplo aí da música indo além meramente das séries harmônicas, dos sons aí, afinados. Aqui um outro exemplo, olha que interessante essa relação das pessoas com a música. Tem um foguete do horário ali. Olha esse aqui, ó. Muito legal, né? É muito bacana como é que centenas, milhares de pessoas estranhas que não se conhecem, que nunca se viram, elas estão ouvindo música, elas começam a pular no mesmo ritmo da música, todas elas juntas, começam a organizar uma coreografia espontânea delas, não é uma coisa que vem dos artistas, é uma coisa delas, vão fazendo uma coisa própria, num ritmo próprio, né? E as pessoas vão entrando e saindo, e você vê como é que a relação dessas pessoas com a música. De novo eu pergunto, se você fosse empresário dessa banda, vamos fazer esse show aí. Você pode fazer esse show lotado, com o pessoal pulando, soltando foguete assim, dessa música, ou a gente pode fazer vazio, a gente não vai ter ninguém, vai ter uma pessoa sentada numa cadeira de plástico. O que vai fazer mais sentido? Vai fazer mais sentido esse, porque a música está além das notas musicais somente. Então é importante ter isso em mente quando a gente fala sobre música. Vamos falar sobre memória implícita em comportamento, que já vai apontando para a última parte dessa apresentação, tá? Então, a primeira coisa importante é a gente entender que as pessoas são muito diferentes dos animais, por mais fofos que sejam. Os animais, eles se adaptam ao ambiente, mas os animais, eles não apresentam a cultura, não é tão importante para os animais quanto é para os seres humanos. É quase impossível o ser humano se comportar fora de padrões ou normas culturais. Isso é uma foto interessante que eu tirei lá em Porto Seguro, quando a gente visitou lá, a gente teve uma experiência lá, o pessoal do CVC levou a gente numa aldeia lá do pessoal Pataxó, e aí eles estavam fazendo, enfim, várias danças, várias coisas típicas, né? E eles usam alguns braceletes. Você vê que essa índia aqui tem um bracelete, né, mais tradicional, feito de materiais naturais. Esse outro índio também tem um bracelete, só que é um bracelete com um escudo aí de um time de futebol. É um bracelete feito com uma técnica de tecelagem que não é a técnica de folha de bambu, de coqueiro, de palha de coqueiro. É um outro tipo de técnica, ou seja, ele usa o bracelete, é um elemento cultural dele, mas não é o bracelete da tribo, é um outro bracelete. Você vê como é que a cultura tá lá. Então, cada vez que a gente pede para a pessoa responder uma escala, fazer um teste, a gente mede inteligência através de perguntas, teste de criatividade, entrevista, movimentação de corpo quando está tocando instrumento,
marcha, postura da pessoa, tudo a gente tá trazendo junto elementos culturais. Então a gente tem que ter muita atenção a isso quando a gente está trabalhando em experimentos com seres humanos, porque a gente está sempre e todo sempre trazendo elementos culturais para dentro da nossa medida, tá? Eles vão estar lá, não adianta, eles vão estar lá, porque o ser humano e a cultura têm uma relação total. E é interessante a gente falar sobre comportamento, né, partindo da ideia do famoso sino do Pavlov. Tá aí o cãozinho fofo, meu cãozinho fofo. Adoro, ele é muito fofinho. Comigo, com os outros ele não costuma ser muito fofo, mas comigo ele é bem fofo, assim. Qual que é o lance do Pavlov? Que fez um experimento famoso lá no início do século XX. Ele estava estudando o sistema digestivo dos cachorros, dos animais, e ele notou que quando ele tocava o sininho e trazia carne, o animal salivava, se preparava para comer. Chega um ponto que ele só tocava o sininho sem trazer a carne, e o animal salivava, mesmo sem ter a carne. Então, toca o sininho, o animal vai falar, o cachorrinho vai falar au, au, au. Mas só que eu já cometi o erro, numa aula de psicologia do comportamento, né? De análise de comportamento, de falar, o cachorro está esperando a carne. O professor falou, me prova, me demonstra que esse cachorro está esperando alguma coisa. Me demonstra que o cão tem capacidade, para ele, existe a capacidade dele imaginar, dele esperar, dele, sabe, a gente não tem como falar nada disso. Então o cachorro fala au, au, é au, au, e é isso aí, é au, au, eu não tenho como dizer. Eu tenho como falar que ele salivou e que isso aconteceu quando tocou o sininho. Então pode dizer que houve um emparelhamento de estímulos. Em animais é muito difícil a gente ir além disso, a gente só fica por aí. Em seres humanos a questão é um pouco complicada, porque se tivesse um experimento com uma pessoa, quando tocar o sininho, ela vai te falar, por que tá tocando esse sino agora? Por que vocês estão tocando isso agora? O que deu vocês? Que hora que é essa? Por que você está tocando esse negócio? Por que você está tocando esse sino agora? Então, tem um monte de respostas, nas respostas que as pessoas dão aos experimentos, que elas estão além do que a gente encontraria, por exemplo, trabalhando com animal. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz experimentos com as pessoas, não só com a questão ética, mas também com a questão da resposta, de como a gente pode interpretar a resposta que a gente recebe delas. A ideia da análise experimental do comportamento é decompor o comportamento em seus menores esquemas. É lógico que vai além de comportamento respondente, como eu falei agora há pouco. E é interessante entender que esses comportamentos eles são justificados de forma inata, ou seja, vem de nascença, a pessoa traz isso de uma forma nos seus genes, mas não significa que vai se manifestar desde pequeno e que existe um aprendizado também, adquirido em função das contingências ambientais, internas e externas, nessa questão. E é importante dizer que existe, em relação ao comportamento humano, a gente pode dizer que existe ainda uma outra categoria, que é aquele declarativo, aquilo que você tem consciência, que você fala, e o que é implícito, que você age sem ter noção de que você está agindo. Em relação ao comportamento inato, tem esse vídeo aqui muito interessante do Dr. Tomasello, vou deixar um link para a palestra dele aqui na descrição, incrível esse doutor, além do Psicologia do Desenvolvimento. E aí o que ele está mostrando aqui é um experimento em que dois macaquinhos têm que puxar uma banana, só que só tem banana para um deles no meio, tá vendo? Na verdade tem duas bananinhas aqui, e aqui, eles sozinhos não conseguem puxar, precisa da colaboração. Quando faz com crianças um experimento parecido, tem as crianças pequenininhas, aqui no meio tem uma balinha de goma, se um puxar sozinho não consegue, os dois têm que trabalhar juntos para puxar essa balinha, né? Então eles vão puxar juntos, conseguiu. O que é dominante vai lá e pega a balinha, só que no caso do macaquinho, ele pega a balinha e come. Ele pega a banana e come. A criança olhou e falou, uai, mas o meu não tem balinha ali. O meu não tem, o seu tem. Aí ele vai lá e pega e o outro dá pra ele, toma uma balinha. Aí ele falou assim, nossa, tem um monte, vamos dividir. E as crianças dividem. Então essa é uma diferença inata entre chimpanzés e seres humanos, por exemplo. Ele replicou esse experimento várias vezes, entra a questão da estatística, várias vezes, com várias crianças, diferentes etnias, diferentes classes sociais, encontrou sempre o mesmo resultado. E repetiu o experimento várias vezes com vários macaquinhos diferentes, vários chimpanzés em diferentes momentos, encontrou o mesmo resultado. Ele compara um com o outro e fala, olha, isso é inato, isso vem dos seres humanos. Os seres humanos trazem isso inato. Só que o comportamento, como a gente viu, ele é uma interação do que é inato, do que a pessoa traz de nascença, com
o aprendizado, aquilo que o meio disciplina a gente, né? O aprendizado nem sempre é aquilo que a gente aprende conscientemente. Na verdade, a maior parte das coisas a gente aprende inconscientemente. Às vezes, a gente aprende que tá fazendo sol, a gente vai para a sombra. A gente não fica no sol, aquarando no sol. Eu não sei que a pessoa queira ficar aquarando no sol, eu gosto de vez em quando, mas tá muito quente, você procura a sombra, é um aprendizado. Isso é inato ou aprendido? Depende. Ir para a sombra pode ser tanto aprendizado quanto pode ser inato. Mas a pessoa pegar um guarda-sol para se proteger do sol e ficar no sol com guarda-sol é aprendido, porque tem um elemento ali que não é produto das proteínas do corpo, que é o guarda-chuva. O guarda-chuva é um item criado pela cultura, pelo pensamento, pelas pessoas. Não é uma coisa que vem do próprio corpo, né? Não é tipo levar o próprio corpo para a sombra ou para a água como o animal faria. Então, tá chovendo, a pessoa pode fazer um guarda-chuva, pode fazer uma cabaninha para ela ficar, ou seja, existe um aprendizado aí, tem uma coisa que foi aprendida, né? Não uma coisa que é trazida de herança genética. Então, na verdade, o comportamento é sempre uma combinação, o comportamento humano, entre coisas inatas, coisas aprendidas, memória implícita e memória declarativa. A memória implícita é, como eu disse, aquela que a pessoa sabe fazer. A pessoa, por exemplo, você vai dirigir um carro, a pessoa que já é proficiente nisso. Ela chega, coloca a chave, gira a chave, pisa o pedal, passa a marcha, vira o volante, ela dirige. Ela não precisa ficar falando para ela mesma. Muito bem, primeiro passo, chave na mão direita. Pegar a chave com o polegar e o indicador. Inserir a chave no lugar da chave. Girar a chave para a direita. Esperar a luz apagar. Apagou a luz? Gira mais um pouquinho. O motor girou? Ótimo. Pisa no pedal. Pisa no outro, sabe? A gente não faz. Você faz automaticamente. Mas se você levar uma criança de uma comunidade, sei lá, que nunca viu um carro na vida e coloca ela no carro, ela não vai saber fazer, porque ela ainda não aprendeu. Ou seja, existe um aprendizado. Só que esse aprendizado, ele se torna um fazer implícito, né? Uma memória implícita. Você sabe fazer, mas você não fica o tempo inteiro falando isso. Quando declarativo, é quando você tem consciência de que você sabe fazer. Por exemplo, você está fazendo a prova. Aí você está fazendo a prova, você sabe que você está fazendo a prova. Aí te pergunta lá, tá, uma questão, calcule a raiz quadrada de tal número, você tem que olhar e falar, raiz quadrada, o que isso quer dizer? Quer dizer aquilo ali. Vamos pensar aqui, onde é que está na minha memória? Como é que, sabe, você sabe o que você está fazendo. É declarativo. Enquanto, às vezes, segurar um lápis é implícito. Você segura de um jeito que você não se dá conta. É o que a gente poderia dizer, entre muitas aspas, que é subconsciente. Vamos ver alguns exemplos de memória implícita e declarativa para a gente encerrar essa nossa conversa aqui? Vamos começar com alguns exemplos. Olha que legal esse aqui. Esse aqui, o pessoal está voando um Boeing 737-700 em direção ao aeroporto de Santos Dumont, fazendo uma aproximação visual. Né? Repara que o comandante está pilotando, o piloto está aqui, você vê o manche aqui, ele está mexendo o manche. O avião está virando para a esquerda, ele pôs o manche para a direita. Esquerda de novo, inclinou para a direita. Por quê? Esse é um avião de 60 toneladas, voando a 300 km por hora, então tem uma inércia muito grande. Então, ele não vai sair, virar para o outro lado só de você dar um toquinho no manche, né? Mas ele pode corrigir um pouquinho a curva, aplicando esse comando reverso. Às vezes ele está usando até pedal, não dá para ver, mas talvez até um pouquinho de pedal ele usou aí. Então, olha como é que ele está fazendo uma curva suave, né? Olha que suavidade, uma curva bem fechada, né? Controlando aqui a potência, está olhando ali para frente, a visão dele é simplesmente olhando para frente, não está olhando nem para a mão dele, nem para o instrumento, está olhando para a pista onde ele vai pousar. O copiloto está ali falando com ele, ó, dando instruções, ó. E puxando o saco do comandante, falando que a curva dele foi melhor que a RNP. RNP é um processo de uso GPS no piloto automático, faz curvas perfeitas e o copiloto está só puxando o saco do comandante. Só um bocado. O avião está voando nivelado, mas olha só como é que ele está virando o manche, né, para inclinar o avião, porque provavelmente tem um vento em outro sentido, e aí para ficar equilibrado ele precisa aplicar uma força contrária, e ver como é que fica tudo suave, como é que ele está prestando atenção. O que eu chamo a sua atenção? Essa aeronave aqui tem um monte de procedimentos específicos dela para serem feitos. Tem 140 pessoas viajando com eles, mais os comissários, mais a carga, mais um monte de prédio ali embaixo. Tem um monte de limites estruturais, limite de manobra. Tem
limite de potência de motor, tem configuração, tem um monte de critérios que ele fica falando, 4 nós de cauda, 5 de cauda, se chegar para esse aeroporto, acho que são 8 ou 9, ele tem que arremeter, ou seja, tem um monte de informações, tem um mundo de informações ali. Mas naquele momento, o comandante, ele tirou essas informações da cabeça dele, vai embora, sai daqui, não preciso de vocês, eu preciso da minha mão no controle, o pé no pedal, a mão no manche, a mão na manete do motor, voando e sentindo com o corpo dele as mínimas flutuações, mínimas mudanças de vento, mínimas mesmo, e corrigindo, aplicando uma correção para ficar suave. Então isso é a memória implícita, porque ele não está assim, estou pilotando, agora senti um vento, o vento eu vou virar. Não, é automático, é uma coisa automática. É o que acontece com a gente quando a gente está tocando, por exemplo, um instrumento musical. O mundo apaga em volta da gente, fica a gente um instrumento. E basicamente é isso que acontece, né? É o que a gente viu aqui. Então, isso vem de quê? Vem de aprendizado. Eu posso mostrar isso mostrando um outro vídeo de um rapaz pilotando um Boeing 737, acho que é o 700 também, da mesma forma. Segundo ele pôs a legenda no YouTube, é o primeiro pouso dele como pilotando essa aeronave, e eu tenho que te divertir que antes da pessoa sentar num banco de Boeing desse para pilotar, ele tem que ter milhares, centenas, milhares de horas de voo em outros tipos de avião, tem que fazer um treinamento chatíssimo chamado Ground School dessa aeronave, onde tem que basicamente decorar o funcionamento de todos os sistemas dela e ter de memória um monte de coisa, tá? Tem um monte de coisa, se acender uma luz ali que você faz imediatamente isso, sabe? Ele tem que ter um conhecimento perfeito da aerodinâmica dessa aeronave, tem que passar por um número enorme de sessões de simulador que tem movimento em 3 dimensões, fazendo situação de emergência, situação normal. Nossa, tipo assim, não é cheguei, galera, hoje eu vou pilotar esse avião. Não é assim que funciona para esse tipo de aeronave, não. E ele segue procedimentos padrão de pouso, de aproximação, assim como o outro piloto também seguia. Mas vamos ver como é que esse rapaz faz o primeiro pouso dele de 737. Vamos ver como é que fica. Repara como é que ele está corrigindo muito mais aqui, como é que o avião está balançando muito mais, como é que ele está fazendo movimentos maiores. E você vê que não tem ninguém falando pra ele, tá até ele tá concentrado do mesmo jeito, olhando só pra fora, ó, totalmente imerso no que ele tá fazendo. 200. Oba, vamos pousar. 30, 20, 10. Nossa senhora, até alarme tocou nesse pouso dele, até alarme teve aí, o negócio foi sério. Mas você fala, poxa vida, então quer dizer que essa memória implícita, ela está associada à experiência 100%, porque não adianta só a pessoa ter consciência, consciência é o declarativo, ele sabe pilotar? É lógico que sabe. Que nem eu disse, ele não sentaria nesse banco para pilotar esse avião se ele não soubesse, se ele não tivesse provado que ele é bom, que ele é proficiente, que ele consegue fazer um pouso muito suave no simulador, um pouso ótimo, ele consegue fazer um voo certinho e procedimentos de emergência, procedimentos normais. Cara, ele não é uma pessoa que, tipo assim, chegou ontem e tá aí. Não é assim. Mas você vê que mesmo assim, ele precisa de uma experiência com aquilo ali para ele ganhar essa sensibilidade, esse refinamento de movimento, esse refinamento de coordenação de movimentos aí, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, um exemplo interessante do grande cozinheiro Alex Atala. Vou mostrar rapidinho aqui, porque aqui a gente entra um pouco na hipótese. Eu quero te mostrar um negócio bem legal, que o Alex Atala é o maior cozinheiro que tem no Brasil, provavelmente. E ele fala muito bem, ele fala, tem uma desenvoltura, vai falando e vai explicando e tal, mas quando ele pega uma faca para cortar, quando ele pega uma colher para mexer, você vai ver que a fala dele fica um pouco mais assim. Ele perde a fluência verbal, por quê? Provavelmente porque são processos que estão acontecendo em paralelo ali, dois comportamentos, dois condicionamentos, na verdade, né? Dois aprendizados. Ele é cozinheiro há, sei lá quantas décadas, assim, cara, incrível. Então ele já cortou limão, fez arroz milhões de vezes. Então, ele já tem um comportamento, já tem um monte de esquemas comportamentais já consolidadíssimos, sinapses no cérebro muito consolidadas, de segurar a faca, segurar a panela e um monte de coisas, assim.
Tem um monte de comportamento que já está mais que consolidado. E outro que ele não fez tanto na vida dele, não fez por décadas diariamente, que é falar ele cozinhando. Eu estou cozinhando e falando, né? Ele tem experiência em cozinhar e não em falar que ele está cozinhando. Então, quando combina as duas coisas, você vai ver que dá um pequeno delay, meio que dá uma diferença na fala. Presta atenção. E um pouquinho mais, e meia. E agora é que eu vou colocar o sal, mais ou menos 2 pitadas. Vou dar uma leve mexida. É o único momento que eu mexo a panela. É agora. Daqui pra frente a gente não põe a colher lá dentro e movimenta. Uma folha de louro, bonita, fresca, pode ser seca, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui dentro. Fluindo. Vou pegar um limão. Pegar um limão. Vou tirar uma bandinha dele aqui. Vou tirar uma Vou bandinha. colocar só algumas gotas. Presta atenção, não é para encher de limão. A ideia não é que ele fique, seja um arroz ácido. É simplesmente para essa acidez aqui, ó, cortar ou ajudar a cortar o amido do arroz que fica naquela capinha externa. Isso. Viu? Ele tá falando agora, fluiu. Fluiu por quê? Parou o modo cozinhar, pegar, cortar esses comportamentos que estão associados a cozinhar e entrou um outro comportamento que não está associado a cozinhar. Então desliga um setor e liga outro, grosseiramente falando, comportamentalmente falando. Então ele fala, explica, fala muito bem e tal. Aí ele volta para aquele outro comportamento, você vê que entra no modo cozinhar. Cozinhar é silêncio, silêncio. A gente não fala em cozinha profissional, é um silêncio danado essas cozinhas. Muito a fazer um arroz mais soltinho. Basta uma chacoalhadinha para misturar. Só isso. Perfeito. Daqui pra frente é deixar o fogo fazer o trabalho dele. Enquanto a gente espera o arroz cozinhar, eu vou lembrar daquela coisa que eu sempre falo, que a panela conversa com a... Eu vou lembrar, ver que ele dá uma... Por quê? Ele ouviu o som da panela estralando e isso já desencadeia um monte de comportamentos. Não é um comportamento de... ouvi a panela estralando. Pessoal, então quer dizer... Não, eu ouvi aquilo ali, já vai ter uma atitude, já vai ter um comportamento todo a partir daquele desencadeador, aquele gatilho, por assim dizer. Né? Falando em comportamento musical, olha que instrumento interessante. A gente viu o Zon Toshaney lá no início. Olha o moço tocando órgão, que interessante. O pé dele tocando baixo e a mão tocando outras coisas. Olha que interessante, quantas coisas diferentes, quantas habilidades motoras diferentes a gente está vendo aqui. E todas elas estão musicais. Um pé esquerdo tocando a linha do baixo, pé direito pedal de expressão, mão direita acordes, melodia, mão esquerda acordes também. Então, vê como é aquela história assim, gente, se você para pensar, mão direita faz uma coisa, mão esquerda faz outra. Pede, sabe, se separar por membros é um aprendizado dificílimo. Como que a pessoa aprende isso? Juntos. É engraçado, né? Você começa tocando coisas bem simples, juntas. Eu tocando só o pé, né? Você toca, por exemplo, só o pé em uma nota só, ou duas, fazendo um movimento bem simplesinho do pé. Quando você acostuma com esse movimento do pé, você põe a mão, faz uma coisa, e chega uma hora que o seu pé começa a mexer para fazer as outras notas, sem que você tenha treinado aquele movimento. Meio que é engraçado como é que a nossa mente, como é que o cérebro ele tem essa habilidade, né, de transferir de um lado para o outro esse conhecimento. Então, o que ele faria, por exemplo, com a mão esquerda, ele começa a fazer com o pé, porque o corpo real responde assim. Né? É interessante isso, é muito, muito curioso isso. Vamos ver aqui um último exemplo? Esse é o Chris Lord-Alge, ele é um dos maiores engenheiros de mixagem que existe assim, no mundo. Ele está mixando a música, então ele está ouvindo, eu vi aqui está falando que ele habilitou o equalizador da mesa, foi direto, ele está ouvindo a banda, está ouvindo o cantor, e no que ele ouviu ele sentiu que o timbre da voz desse cantor estava precisando de uma mudança, tinha que mudar. Mas mudar para quê? Para qual? Ele não está cantando a nota, ele imagina na cabeça dele o som, que eu sou engenheiro de áudio, eu sei do que eu estou falando. Você imagina
o som que você quer que aquela voz tenha dentro daquilo ali, é uma imaginação. Você imagina aquilo e vai lá e ajusta tecnicamente na mesa, os efeitos, é o que ele vai fazer. Ou seja, ele ouviu a música, só que a reação dele à música não é mexer o braço, a reação dele é, imagina, e vai configurar aparelhos que tem uma ligação direta com o timbre, que é uma das propriedades do som musical, tá? Olha só que legal. This song isn't super wet, okay? It's just a little bit of character because it's pretty fast. So if we make it too wet, then you're going to lose all the definition. Né, falando que se a música tiver muito desse efeito que ele usou, os reverb, esse delay, a música vai perder a definição, que a definição é muito importante para essa música. Vamos ver o que acontece aqui. Opa. Pegar aqui essa parte aqui, ó. Isso é o reverb da bateria, o efeito do reverb sozinho. Opa. Esse Windows é chato demais com esse trem. If we make it too wet, let's just percussion plate. On the percussion plate. That's got a little character. And then the Rev 1 on the percussion plate. Looks just brighter, a little ringier. Go back and we have our Sony DRE on the 1-second room. Right? Our Bricasti on its 1-second room. Now, we put all four together, and then we get something you can't get on just one reverb, right? Então ele está explicando que usando esses processamentos, são 4 processamentos ali, ele conseguiu um som da bateria que ele queria, o som que ele tinha imaginado que seria o som que é melhor ajustar aquela música. Ou seja, a resposta corporal dele à música não foi tocar, não foi dedos, foi ouvir, imaginar e ajustar aparelhos, ajustar isso, ajustar intensidades e tudo mais. Então você vê como é que são diferentes reações à música. Nossa próxima conversa, nossa próxima aula, eu queria que vai ser um pouco mais curta do que essa. Ela vai tratar desse artigo aí, Brain-to-Brain Communications During Musical Improvisation, a Case Study. É um artigo que eu apresentei no programa de pós-graduação em música, escrito por outros pesquisadores, não é uma pesquisa minha, eu apresentei o artigo que eu achei muito interessante, eu apresentei ele ano passado, tem um ano. A gente vai conversar sobre ele, nele a gente vai pegar também várias definições importantes, né, que vai ser muito importante aí para a nossa conversa. Bom, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.